Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, queridos irmãos, irmãs. Hoje quero compartilhar com vocês um pouquinho o 18º domingo do tempo comum. Nós estamos vivendo nesta liturgia, nós encontraremos nessa liturgia umas reflexões bem interessantes para a gente meditar nesse domingo. Primeira leitura tirada do livro de Eclesiástico, capítulo 1, versículo 2, depois capítulo 2, versículo 21 a 23, encontramos aquela passagem onde o Eclesiástico nos fala sobre vaidade das vaidades, né? Diz o Eclesiástico, vaidade das vaidades, e nos apresenta nesse texto um pouco sobre a questão dos bens, né, acumulados, né? Tanto é que o texto fala: um homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso, vê-se obrigado a deixar tudo em herança a um outro que nada colaborou. Também isso é vaidade e grande desgraça. Toda a sua vida é sofrimento, sua ocupação é um tormento, né? Então a gente pode olhar, refletir, meditar, analisar que são aquelas pessoas que de repente trabalham, né, durante toda a sua vida sem aquela preocupação de se preocupar com a sua vida espiritual. São aquelas pessoas que depositam a sua vida nos bens materiais, né, e que não pensam na salvação. Às vezes até duvida mesmo do céu, da vida eterna, né, da salvação. E nós encontramos pessoas assim hoje na sociedade, né? Depois a segunda leitura nos traz, né, uma passagem de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo de 1 a 5, sobre aquela passagem onde diz, né: esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus, aspirai as coisas celestes e não as coisas terrenas, né? Então, mais uma vez, vem reforçar essa questão da nossa preocupação com as coisas de Deus. Muitas vezes nós nos preocupamos com as coisas materiais, com, né, estudo, que é importante também, né? O dinheiro, essas coisas é importante. Mas tem pessoas que gastam sua vida só para essas coisas, né? Depois também, a leitura de São Paulo aos Colossenses nos apresenta uns pontos que é importante, porque são esses pontos que muitas vezes nos levam ao pecado. Por exemplo, a questão da imoralidade, da impureza, da paixão, aos maus desejos e a cobiça, né, que tudo isso é idolatria. Olha, interessante, né? Uma das coisas que leva à perdição o ser humano realmente é a questão da imoralidade, né? Quanta imoralidade nós vemos hoje na sociedade. Se a gente for pegar a questão sexual, a questão da sexualidade, a gente vê coisas absurdas, aberrações que nem podemos imaginar que o ser humano é capaz de fazer tudo isso, né? Contra uma criança, com, né, as pessoas vulneráveis, até mesmo casados, muitas vezes, que acabam estuprando suas esposas, porque às vezes elas não querem, acaba sendo forçado, e vice-versa. Então são coisas imorais que acontecem e que levam o homem à perdição, ao pecado, né? A impureza, a paixão, né? Uma paixão desordenada. Hoje o ser humano chega uma fase, uma idade que quer só sexo, quer, né, curtir sua vida na bebida, na cachaça. Então acaba se perdendo nesse sentido pelo mundo, né? Os maus desejos, hoje a gente tem que lutar muito essa questão do desejo, né? Então os maus desejos, eles estão em todos os sentidos, né? Quando você cobiça, quando você deseja algo ruim para uma pessoa, os maus desejos da sexualidade, enfim, né? É uma situação complicada que nós passamos hoje, né? Depois do evangelho de hoje, o evangelho de Lucas capítulo 12, versículo 13 a 21, nos traz aquela passagem daquele homem rico. Primeiro, Jesus aproxima uma pessoa a Jesus, né, dizendo que o irmão dele não queria repartir com ele a herança. E aí Jesus se apresenta como aquele que não é juiz, né? E Jesus se apresenta como aquele que traz a palavra de Deus, aquele que prega a palavra de Deus, não o juiz na terra de ter que ir lá no fórum, no cartório, ter que assinar, não é nada disso. Mas ele coloca uma passagem interessante para ajudar aquele jovem a entender a situação que eles estão se encontrando, né? Ou
caminho de perdição. Aí ele coloca a história de um homem rico que fez uma grande colheita, depois não tinha onde colocar essas mercadorias, então ele derruba todos os seus celeiros e constrói maiores. E aí, construindo esses maiores, ele começa a pensar consigo mesmo, né? Dizendo assim, né? É interessante isso aqui, né? Então agora poderia dizer a mim mesmo, olha a situação que esse homem rico se encontra. Então poderia dizer a mim mesmo, tu tens uma boa reserva para muitos anos, descansa, come, bebe e aproveita. E aí Deus disse então a esse homem, né, rico, mas Deus então diz, louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará tudo o que acumulastes? Então, ou seja, muitas vezes nós nos preocupamos em acumular tantas coisas e esquecemos que nós estamos aqui nessa vida de passagem, né? E nem sempre, às vezes, nós conseguimos valorizar ou dar sentido à nossa vida. Muitas vezes nós nos preocupamos em tanto ganhar dinheiro, em tanto comprar coisas, em acumular bens materiais, em curtir, entre aspas, né, a nossa vida, que esquecemos que hoje ou amanhã Deus pode nos chamar. E daí? Qual vai ser a nossa defesa diante de nossas atitudes nesse mundo, né? O que nós fizemos para o irmão, o que nós fizemos que ajudou o outro a crescer, o que nós fizemos para saciar sua dificuldade, sua sede, a sua fome, né? Então é isso que Deus vai cobrar de cada um de nós, né? Não só a questão fé espiritual, mas também a nossa caridade, aquilo que nós fizemos para o próximo. Então fica aí um pouquinho essa reflexão nesse domingo, né, para a gente meditar, refletir, né? Que Deus nos abençoe e toque o nosso coração, para que não nos apeguemos a este mundo, né, de uma forma exagerada, né, somente pensando nessas coisas materiais, mas que também tenhamos um tempinho para Deus, né, pensar a nossa vida, né, pensar aquilo que nós podemos fazer também para o nosso próximo. Deus que abençoe, um ótimo domingo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.